Hoje estamos aqui no podcast reunido alguns blogueiros do YouTube sobre essa polêmica que a Escola Adventista tem causado, com aquele osso de galinha, evidência falsa arqueológica. Então vamos falar do ensino de criacionismo como ciência nas escolas. Eu vou começar do que aparece da esquerda para a direita aqui na minha tela. Então vou começar com o Merlin das Trevas. O que você acha disso, Merlin? Merlin? O Merlin caiu? Não, voltei. Oi. Ensino de criacionismo como ciência, Merlin. Então, isso é um absurdo, né? Porque, como eu já disse em alguns vídeos meus, a consciência que a criança tem, que ela está em formação tanto de caráter quanto formação mesmo cerebral e psicológica e daí por diante, quando ela vai à escola, ela tem a plena consciência que tudo que vai ser ensinado ali para ela é verdadeiro, é verdade. Então, quando você começa a passar para a criança coisas de filosofia, que eu acho que isso se enquadra muito bem na filosofia, é complicado. Se quiser ensinar isso na matéria de filosofia lá no 2º grau, eu acho descabido, mas, entre aspas, aí tudo bem. Agora, criança, a gente tem que preservar de todo tipo de falsas verdades aí. André? André, governo federal, eu acho reprovável, né, o ensino criacionista. E existe, né, essa liberdade dos pais escolherem a escola Eu acho que está falhando um pouco. e a linha que a escola André, você pode me ouvir? Eu acho que o problema. Estou te ouvindo. Eu acho que está falhando aqui a ligação. Não está saindo o seu som. André? Olha, cara, eu vou passar uma vez aqui porque tá batendo uma ventaninha aqui. Parece que vai chover aqui, cara. Então Sem pode problema. ser alguma coisa a ver com isso. O André vai resolver o problema. De qualquer forma, eu acho reprovável. Ele disse que achou reprovável, mas... César Seta Neves, você quer fazer um comentário sobre isso? Bom, eu penso assim, eu acho que você misturar ciência com criacionismo é uma coisa completamente absurda, sabe? Eu fico indignado como esses religiosos são pessoas egoístas, né? Eles não pensam no futuro dessas crianças que mais para frente podem ter um vestibular aí para prestar, um concurso, e não tem essa, meu. Num vestibular, num concurso, não tem prova para quem aprendeu o criacionismo e para quem aprendeu a evolução. Vestibular é uma prova para todo mundo. E se a pessoa dizer que o fóssil é resto de animal da Arca de Noé, a pessoa vai passar, simplesmente isso, sabe? O problema é o seguinte, está sendo imposto como ciência uma mitologia. O criacionismo nada mais é que uma mitologia. Esse que é o X da questão. Eu até gravei um vídeo hoje, Binário, falando disso, né, até para seguir essa corrente. E eu estou meio que repetindo o que eu falei no vídeo, mas é um absurdo, sabe? Simplesmente isso. Eu acho que ensino de religião tem que ficar nos templos. Se a pessoa quer aprender sobre a religião, vai lá, fala com o pastor, com o padre, com o monge, sei lá quem. Mas na escola não, a escola não pode ter isso, não pode ter essa coisa que... Qual será o futuro dessas crianças? É uma coisa meio incerta, né? Podem ser o quê? Pastores? Ou então padres? Porque com esse conhecimento tacanho, vai ser difícil passar numa FUVEST, passar numa Unicamp, né? Se bem que a FUVEST deve servir para a Unicamp também, mas vai ser difícil para essa criança ter um futuro, digamos assim, um futuro bom, né? Um futuro, sei lá. Obrigado, César. Teco? Bom, no caso, eu acho isso um extremo absurdo, exatamente como o César citou agora, sobre o futuro que essa criança vai ter quando ele chegar no vestibular. E eu digo mais ainda, se um dia ele quiser ser bolsista no exterior, no caso, para quem não sabe, eu moro no Japão, e como é que ele, tendo aprendido dessa forma, com base no criacionismo, que os fósseis vêm da Arca de Noé, como é que ele vai ser bolsista num país, no meu caso, aqui no Japão? Sendo que isso não é verdade.
Pelo menos aqui no Japão, isso não é aceito de forma alguma, saca? Eu acho que já é uma parada, não é nem mais sobre regionalidade. A igreja, a religião quer ensinar dessa forma, ótimo, mas não está de forma alguma preparando uma criança para o futuro, digamos, de uma forma globalizada. Então eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Isso é uma mentira e a mentira ela não deve ser levada adiante. É isso. Você é o Teco ateu? Só pra saber. Isso. Ah, isso, tá, sou beleza. eu mesmo. Não estava associando a foto ao canal, mas beleza. Sou eu mesmo. Sidney, Oi. criacionismo ensinado como ciência. Eu acho que é um absurdo, né? Pelo seguinte motivo. A gente aprende que na matéria de geografia, né, geralmente que a idade das montanhas tem milhões de anos. Aí vem um criacionista dizer que a Terra tem por volta de 6 a 10 mil anos. Negando então, o decaimento radioativo, né? Isso. Aí o que eu tinha para falar é isso mesmo, né? Porque o resto acho que ficou bem claro, né? Outras coisas que eu gostaria de falar, acho que o Merlin já falou também. Eu também vou falar um pouco sobre minha opinião sobre isso. Eu estava quase chegando à conclusão de que a religião... Eu acho que eu sou muito ingênuo, né? Eu fiquei pensando, não, eu sou um rabugento, eu estou perseguindo a religião porque ela me enganou por 22 anos e isso virou pessoal. Aí vem a igreja adventista, joga isso na minha cara, eu vejo aquela ignorância sobre o osso de galinha. Então eu me senti... Eu sou ser humano, né? Eu me senti também um pouco chateado. Eu fiquei com muita raiva mesmo daquilo ali. Aí eu até fiz um vídeo lá sugerindo o que poderia ser um crime científico. Eu acho que quando um professor mente, a palavra é essa, mentir, para justificar uma crença. Muitos me criticaram lá que eu poderia ser muito severo, mas eu acho que uma pessoa dessa tem que ser presa. Ela não pode viver perto das outras pessoas. Essa é a minha opinião. Nós também temos que levar em consideração que ele pode estar falando a verdade. Tipo assim, a verdade no sentido da cabeça dele, sabe? Talvez ele aprendeu daquilo e acredita fielmente que aquilo é a verdade. Eu sei, não poder, mas uma pessoa com nível de instrução muito alta, eu acho muito difícil acreditar que ela está fazendo isso por crença. Eu acho que ela está ignorando o conhecimento. Ela tá jogando a crença por cima, ela está inventando fatos, entendeu, Sidney? Quando a pessoa inventa fatos, eu acho muito grave. Entendeu? Mesmo que o professor não fosse preso, eu acho que aquela escola ela tinha que ser proibida pelo MEC de funcionar. Eu queria falar mais uma coisinha. Sim. Como eu disse, se esse professor falar isto na aula de filosofia no 2º grau, eu não vejo problema. Ele vai estar falando ali, é a minha filosofia, isso aqui não é comprovado cientificamente, eu estou filosofando, aí tudo bem. Agora levar isso para uma disciplina, como biologia, geografia ou qualquer outra área, que não filosofia, então ele está assim cometendo um crime. É só isso. Criando analfabetos científicos, né? Isso que eu vi que o Teco citou, que o César citou, todos vocês citaram. Estamos criando analfabetos científicos. Como que isso não seria ruim para o indivíduo? Você dá um falso conceito de ciência, falta evidência. E o pior é com o incentivo dos pais, né? Com o incentivo dos pais. Eu acho muito ruim isso. Então, a orientação dos pais que faz isso, né? Eu acho que quando a religião ela ultrapassa essa linha quando a crença passa a ser prejudicial ao ser humano, eu acho que não dá pra ficar quieto, entendeu? Eu queria dar um exemplo. Pode falar, César. A gente pega, por exemplo, o testemunho de Jeová, que se o filho tiver que fazer uma transfusão de sangue, os pais negam. Né? Quer dizer, a vontade de um Deus imaginário está acima do bem-estar do próprio filho, né? Ou seja, a vida do filho não vale porra nenhuma. Né? O filho pode morrer, mas é porque Deus quer. Né? Eles têm essa visão deturpada, essa visão distorcida sabe? É um absurdo. Eu acredito no que o César falou também. Eu acho que quando a religião ultrapassa a linha da crença e passa a prejudicar o próximo, a coisa fica muito grave, entendeu? Muito grave. Pegando o gancho do César aí, já é crime, né? O pai não pode impedir o médico de fazer uma transfusão. Ela é feita sem o consentimento dos pais. E outra coisa, o pai que quer iniciar a criança
em qualquer religião, concordo muito com o que o Yuri falou. Isso é um crime também. Eu acho que as crianças elas deveriam ser protegidas pelo ECA ou qualquer sistema desses aí, para ela, a partir dos 12 anos, vamos supor, por livre iniciativa dela, buscar alguma religião. E não ser goela abaixo igual é feito. Eu tenho um termo especial para isso. Estupro cosmológico. É isso que eu chamaria. Não, sabe o que é um absurdo? Essa coisa de pastores mirins. Né? Você vê uma criança que não sabe nem o que está falando, ela lê a Bíblia, porque a Bíblia não é um texto fácil de se ler, né? É uma coisa arcaica, é um texto complicado, e a criança fica lendo aquilo e pregando, e alguns pastores usam a imagem dessas crianças, para tentar fazer uma publicidade da igreja. Isso que é uma coisa, sabe, eu não sei, sabe, eu tenho uma ideia assim muito ferrenha quanto à ética, sabe, eu acho isso tão sujo, sabe, tão... Somos seres humanos, né? Dói um pouco a gente ver uma imagem chocante dessa. É chato, e essa proteção que a religião ela tem ganhado da sociedade deixa a gente mais chocado ainda. Dá uma certa sensação de impotência. Na internet a gente tem algum valor, a gente é ouvido de alguma maneira, mas isso choca um pouco. Eu penso, eu tenho uma crença baseado até numa frase que aquele canal, o Júnior do canal Antifé falou, quando a sociedade é baseada em racionalidade, a probabilidade de erro é menor. Mas parece que a religião ela vai contra esse conceito de racionalidade, de busca de evidências. Ela sempre vai para o campo da crença, da metafísica. Eu sei que nos comentários de onde for que esse vídeo for upado, vai ter gente reclamando: mas foi a Igreja Católica que fez o estudo da lógica, não sei o quê. Mas vamos ter que lembrar que isso não é aplicado dentro da igreja. Que o momento que isso for aplicado dentro da igreja, a gente sabe o que vai acontecer com os fiéis. Não, tem pessoas que dizem que quem criou o princípio do Estado laico foi a Igreja Católica, né? Eu não preciso nem citar quem é a pessoa que anda falando isso, inclusive, né? Acho que vocês até sabem quem é. Mas ele diz, é um absurdo esses ateus defenderem o Estado laico, porque isso quem criou foi a Igreja Católica. Não, ainda que isso seja verdade. Talvez seja até verdade historicamente, mas o que importa, isso não faz com que você tenha direito de ferir o Estado laico ou usar a religião para cometer crimes que, na minha opinião, negar uma transfusão de sangue é um crime, um exemplo, ou até mentir para pregar uma crença, para mim, como o caso dos ossos de galinha na igreja adventista, usar o pretexto que a religião católica criou o Estado laico. Isso não faz com que ela tenha, os dogmas dela tenham que ferir o Estado laico. A religião católica... Eu vou até falar Pode falar, César. Eu vou até falar uma coisa. Olha, eu participei com o Teco aí de um podcast lá do TropaCast, e eu senti assim uma inveja dele, porque, ele falou que no Japão, o Japão é um Estado laico futebol clube. Né? O Teco pode até falar melhor, mas é diferente daqui do Brasil. Lá não tem igreja que vai bater na porta do Congresso e falar: olha, vocês não podem aprovar essa lei. No Japão não tem isso, né? Diz aí, Teco, você que vive lá. Então, você citou essa pessoa que diz que o Estado laico foi criado pela Igreja Católica. Tá legal, vamos aceitar que sim. Tá, mas e o caso do Japão? Como é que se explica, então, que o Estado é laico aqui, desde que o Japão é Japão? Um fato fortíssimo aqui no Japão é que religião não significa absolutamente nada. Religião não tem nada a ver com a vida da sociedade, com a economia do país e muito menos com a política. O governo não reconhece a religião como uma autoridade para conduzir uma sociedade. Simplesmente isso. E a própria população não reconhece que o fanatismo religioso, desculpa o caralho, esse pessoal do Brasil aí que é fanático, que vai pro Congresso
para protestar contra o aborto. No caso da escola adventista que fala uma mentira dessa, esse é o tipo de coisa que é inaceitável no Japão, cara. Porque a influência da religião na sociedade japonesa, ela tem que sim ser 100% positiva. Porque uma coisa que eu não sei se vocês sabem, tem uma seita, eu acho que essa seita ela é proibida, né? Ela chama Aum Shin. Isso. Vocês lembram do atentado dele com um gás sarin no metrô de Tóquio, que ocorreu há alguns anos? Esse cara, foi pena de morte, né? Ele já foi executado, tudo. E essa seita é proibida no Japão. Tanto que dizem, né? Eu converso com muita gente assim, entre aspas, do underground, né? E eles dizem que ainda tem seguidores do líder da seita. Mas qualquer manifestação deles, se o governo pegar, é terminantemente proibido. Por quê? Porque foi um exemplo de uma seita que prejudicou as pessoas. Isso não é aceitável num Estado laico. Esse é o tipo de coisa que o terrorismo religioso aqui no Japão é algo gravíssimo e o governo combate veementemente, certo? Uma coisa que... É um perigo real, né? Porque na Argentina a religião oficial pelo governo é a Igreja Católica, né? Então não está distante não é um perigo permanente que exige vigilância mesmo. Então quando a gente vê essas coisas assim, tem que falar mesmo, tem que fazer vídeo, tem que alastrar isso daí, porque não tá certo não, cara. E eu acho o seguinte, o Brasil ele não é um Estado laico, ele é um Estado católico. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que um presidente da República, igual aquele débil mental do Lula, assina um tratado com o Papa, em detrimento a todas as outras religiões, isso para mim é uma forma claríssima de um Estado que não é laico. E voltando ao assunto lá, o problema dessas aulas falsas aí na escola é o seguinte: a criança, como eu disse, ela está em formação. Na casa dela, ela já é bombardeada por cristianismo pelos pais, que toda criança ela se espelha nos pais. Esse foi um grande problema para mim largar a religião cristã. Por quê? Porque eu admiro muito meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele é cristão, e é super difícil você tirar da cabeça ou melhor, colocar na cabeça que o seu pai está errado, né? Esse que é um grande problema também. É difícil a criança questionar. Se o pai disser que existe homem do saco, ele vai acreditar. Se o pai disser que papai do céu existe, ele vai acreditar. Dificilmente ele vai questionar isso. Ele não tem amadurecimento filosófico suficiente para isso. E quando ele tiver amadurecimento para isso, essa esperança de escapar da morte, trazida até pelo instinto de sobrevivência, vai estar tão enterrada na cabeça da criança que ela não vai querer largar essa hipótese. É como diziam, algumas mentes conseguem sobreviver sem uma figura paterna cuidando da gente. Outras mentes não conseguem. Então largar a hipótese, a esperança de que é um Deus que vai salvar a gente da morte, vai ser difícil a criança, no caso o adolescente ou adulto, querer largar isso. Só uma coisa para ser dita sobre esse episódio da escola adventista. O que acontece? Isso daí cai naquela discussão sobre o ensino religioso nas escolas do Brasil. É um erro enorme, mesmo ele sendo opcional. Por quê? Porque quem não garante que terão outros exemplos de ensinamento criacionista em substituição da ciência nas escolas? Claro que eu posso estar fazendo uma falsa alegação, mas tudo é possível em se tratando de religiosos fervorosos. No caso da escola adventista, o que acontece? Eu sou um cara que sou a favor da liberdade, como eu disse anteriormente no TropaCast. Então, se a escola adventista, dentro da grade curricular deles, querem falar sobre uma possível versão que eles acreditam sobre os fósseis virem da época do dilúvio, e eles fizerem isso inserido no contexto religioso e tão somente religioso, eu acho que mesmo sem evidências, porque eu já fui um cristão. Eles não têm evidências. Então, eu acreditava na Bíblia, coisa e tal.
porém, se você... Bom, eu já estou fugindo do escopo. O que eu quero dizer é o seguinte, se eles quiserem falar isso sobre criacionismo dentro do ensino religioso, e tão somente dentro do ensino religioso, ótimo para eles, é a opção deles, só que desde que eles não cometam um erro que eles cometeram, colocar isso como ciência para crianças, sendo que no próprio estatuto do MEC isso não consta como parte da grade curricular de quaisquer escola no Brasil. Eu posso estar falando uma grande merda, mas até onde eu sei, a ciência não ensina isso não. Então, quer dizer, se fosse dentro do contexto religioso, para massificar a mente das crianças, bom, aí nada podemos fazer, porque foi escolha dos pais e esperamos apenas que um dia esses jovens acordem, da mesma forma que muitos outros acordaram. Agora, fora desse escopo de religião, eu acho um extremo absurdo isso. Olha, eu gostaria de aproveitar o gancho do Teco, já que ele falou do ensino religioso. No Rio de Janeiro, parece que foi o primeiro estado que instituiu o ensino religioso, mesmo sendo facultativo. Só que eu gostaria de fazer uma crítica, não somente, claro, eu vou estar batendo na tecla, dizendo, mas espera aí, é um absurdo, ninguém pode ser obrigado. Mas eu gostaria de bater na tecla sobre o aspecto econômico. O governo do Rio de Janeiro não tem dinheiro para pagar os professores que ali estão dando aula, professores de história, de biologia, de geografia, de inglês, de português e etc. Por que então o Estado do Rio de Janeiro vai contratar não sei quantos professores de teologia? Por quê? Qual é a lógica disso? Se o Estado não tem dinheiro para pagar os professores, os professores das disciplinas já existentes, não tem dinheiro para reformar as escolas, não tem dinheiro para comprar a mobília nova para as escolas, mas tem dinheiro para contratar novos professores. E quem serão esses professores? Serão pastores? Serão padres? Serão rabinos? Que tipo de professores serão esses? É engraçado isso, sabe? Mesmo se fosse na Suíça, seria um absurdo. Mas você vê o estado do Rio de Janeiro, com toda essa deficiência financeira por parte da Secretaria de Educação, querer contratar novos professores, né, no caso, para ensinar doutrinas religiosas, e esses demais professores que recebem pouco já, a mobília gasta, as escolas caindo aos pedaços. Não é um tanto absurdo isso, né? Porque é absurdo. Ao meu ver, não tem lógica. Não tem lógica investir nisso no atual estado financeiro em que se encontra o estado do Rio de Janeiro. E só uma informação, às vezes vocês até já sabem, mas o professor, nesse caso aí da religião, ele teria que ser aprovado por concurso público e posteriormente por uma bancada religiosa, que a gente sabe que aqui no Brasil a bancada religiosa vai ser uma bancada cristã, né? Esse é o fato mais grave ainda. Sidney, você é a favor da criação de um crime científico, como houve no caso do professor com o falso fóssil? Sim, totalmente, eu acho. Perguntou pra mim ou pro Teco? Desculpa. Pro Sidney, pra você mesmo. Eu acho... Pode falar, Sidney. É pra mim ou pro Merlin? Pra você, Sidney. O Merlin vai completar depois. Sim. Eu sou a favor sim, né? Porque partindo do pressuposto que ele está inventando história a favor da religião dele, ele está prejudicando essas crianças. E essas crianças é o futuro da nação, né, cara? Então, eu acho que isso é uma grande violação do direito da pessoa, véio, de ter uma informação de qualidade, uma informação verídica. E é isso aí, né, velho? No mínimo, punir a escola, né? Tirando o direito de ensinar. Merlin, você ia completar? Sim, o que eu queria falar é o seguinte, eu sou totalmente a favor, como eu disse, religião se enquadra na filosofia, né? Apesar de muitos dizerem que é uma pseudo-filosofia. Então a pessoa só está preparada para esse tipo de aula no segundo grau, na filosofia ou numa aula de religião, se for uma escola religiosa.
Agora, você passar isso como conteúdo científico, eu acho que tem que caçar o professor em última instância, né? Eu acho que primeiro você dá uma advertência e na segunda vez já caça e pronto, já caça a licença dele dar aula. E eu acho que a escola ela deve ser responsabilizada sim, mas tem que ter uma lei para responsabilizar os pais, né? Porque em última instância, quem tem que cuidar da formação dos pais, dos filhos, são os pais. E apesar deles concordarem com esse tipo de coisa, eles devem ser responsabilizados sim. É o que o César falou. O que vai acontecer entre quatro paredes no ensino? O que vai acontecer quando for permitido ensinar religião como ciência? Eles vão falar que a teoria da evolução é uma coisa, que um achismo que eles falaram. Mas olha aqui o criacionismo. Vão ensinar como ciência. Eu estava ouvindo um audiobook do Carl Sagan e tinha muito esse problema da pseudociência logo na época dele. Então a pseudociência com evidências mentirosas, as pessoas economizam o termo, mas eu vou falar com todas as letras, desculpe, evidências mentirosas por mentirosos. Eu não vou usar nem o termo desonestidade intelectual, porque para mim isso é desonestidade moral. Porque uma pessoa com um certo nível de conhecimento, eu duvido que ela não sabe o que ela está falando é mentira. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu custo acreditar que essa pessoa com certo nível de conhecimento, ela acredita no que ela está falando. Ou ela não está habilitada para falar o que ela está falando, não deveria estar nem lecionando numa escola, ou uma disciplina fora dela, ou ela está literalmente mentindo para fortalecer uma crença da idade do ferro e do bronze. Por isso eu sou a favor também da criação de um crime científico. Eu acho que pessoas que mentem para favorecer uma crença têm que ir para a cadeia. As pessoas vão me achar meio radical, mas eu não consigo pensar diferente disso. Olha, Elibinário, assim, eu concordo contigo também. Existe um artigo no Código Penal que fala sobre abandono intelectual. Porém, o abandono intelectual, ele se limita apenas à figura dos pais, da figura do curador ou do tutor do menor. Não vai até a instituição de ensino ou até o profissional, né, o professor. Eu acho que deveria ser mais abrangente, eu acho que deveria haver sim uma punição, mesmo que administrativa, né? De repente a escola ter a licença dela cassada por um ano. Talvez eu esteja muito motivado pelo caso e com raiva desse professor. Talvez eu tenha exagerado na proposta de punição, mas pelo menos fechar a escola, porque isso não pode acontecer. Não, o que eu penso é o seguinte, eu não sou a favor de uma tecnocracia, né? Tudo tem que ser baseado. Tudo bem, tem que ter um ponto de vista filosófico, né? Eu não estou dizendo religioso, mas eu digo um ponto de vista que seja cognitivo, né? Por parte de outras posições, deva ter isso. Eu acho que se a coisa se guiar muito, né? Se as leis se guiarem muito pela ciência, eu acho que a coisa fica meio robótica, né? Até porque nós somos uma sociedade de primatas, mesmo que usamos roupas, que moramos em casas. Na verdade, a gente é tudo macaco. É macaco que pensa que não é. Mas o problema é o seguinte, é necessário que a ciência ela não seja o X da questão, mas que ela defina alguns parâmetros para a nossa sociedade. Isso é. Não, o que me deixa com raiva, César, é que a ciência está lá, canta no dela, fazendo investigações, as pessoas têm trabalho duro para a pessoa conseguir publicar um artigo tem um critério rigoroso. Tem pessoas que levam uma vida toda pesquisando aquilo ali. Aí vem alguém dar falsos conceitos de ciência para criança, mentindo. Eu acho que não pode acontecer isso, entendeu? Se ela quer justificar a crença dela, usa filosofia, vai lá, dá aula de religião. Essas escolas religiosas têm aula de religião. Agora tem aula de religião no ensino público aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tem ensinos se não tivesse essas opções, teriam dentro dos tempos. Agora
tocar na ciência, dizer uma coisa que não passa pelo crivo científico. Eu não consigo aceitar isso. Formar crianças analfabetas científicas. Dá uma falsa... Não, com certeza. Isso que você disse tem muita relevância, até porque essas crianças no futuro vão prestar vestibular, vão prestar concurso. E esse conhecimento limitado, esse conhecimento até enganoso, né? Porque religião é mito, né? Não é verdade. É diferente da teoria da evolução, que realmente é uma teoria que é corroborada por evidências. Exatamente. E aí vem os teólogos, né? Porque, na minha opinião, um biólogo, uma pessoa que se diz bióloga, e chega e fala, olha, esse fóssil é um resto de um animal do dilúvio. Isso não é biólogo, isso é teólogo, né? Ele teria que apontar evidências para o que ele está falando, estudos, artigos. E não é feito nada disso. É simplesmente... imagina, como que você vai dar credibilidade a uma crença que tenta mentir para manter a crença dela? Eu não consigo... Mas sabe qual é o problema dos religiosos? É que eles têm a Bíblia como uma verdade absoluta, inquestionável. Então, o que está escrito na Bíblia é verdade. Não dá para questionar, não dá para negar, é verdade. Então, você discutir com uma pessoa que tem esse tipo de pensamento é complicado. É a mesma coisa que chegar para um corintiano e falar que o cara vira palmeirense. É meio complicado isso. Dá a impressão que é a religião tentando virar ciência, né? Isso. Pra tem gente se tornar mais... fala que teologia é ciência. Ela percebeu que ela está perdendo credibilidade, quer dar um ar de intelectualidade, assim, né, de empirismo, e não consegue, né? Olha só, uma coisa que é curiosa, eu me enxergo da seguinte forma: eu acho que o Brasil, eu tenho certeza, o Brasil, ele falta maturidade na questão religião e Estado. Por que falta maturidade? Nesse caso em particular sobre religião, ensino religioso versus ciência, eu não sei como que é no Brasil, mas eu conheço muita gente assim de diversas religiões, não só o cristianismo, né? Mas dois exemplos que eu quero citar. Eu tenho dois amigos, um é um indiano, ele é um cara fantástico, ele é um matemático, ele é formado em matemática, mas ele é pesquisador em outras áreas e assim, é um gênio, o cara é um programador sensacional, eu mantenho contato com ele ainda hoje, ele morou aqui no Japão um tempo e voltou para a terra dele, coisa e tal, e ele é um cientista, mas ele não deixou de ser religioso, ele é um hindu, praticante, é claro, ele tem a crença dele, coisa e tal, porém ele sabe dividir e separar o que é ciência, o que é religião. O outro exemplo é um amigo meu judeu que eu tenho, que hoje ele mora nos Estados Unidos, ele é médico, ele é um neurologista. Ele passou um tempo aqui no hospital universitário, aqui na cidade onde eu moro, em Nagoya, e eu tive contato com ele, coisa e tal, e ele também, ele é um cientista, durante muitos anos ele foi pesquisador na área dele, né, e ele estudou, se formou, coisa e tal, e saiu andando pelo mundo. Você conversa com ele, você conversa com um cientista, só que ele é judeu, saca? Então, assim, ele e esse meu amigo hindu, eles sabem separar o que é criacionismo, o que é religião, do que é ciência. Então, eu acho que assim, no Brasil, essas discussões que tem sobre ensino religioso nas escolas públicas, isso é falta de maturidade da sociedade. Isso é uma coisa que, se você começar a prestar atenção em vários países de primeiro mundo, já começa pelo Estado laico. Japão, Suécia, e, bom, a lista é infindável, né? E a religião, ela não pode influenciar, inclusive, na formação didática da criança. A escola, ela não pode fornecer um ensino religioso. Pelo menos aqui no Japão, isso não existe. Você não pode oferecer nenhum
tipo de ensino religioso. E isso cabe à família, aos pais. Se os pais são seguidores de uma religião, de uma crença, eles que têm a obrigação de ensinar o filho sobre isso. Não a escola, não o governo. Então, é uma maturidade assim que dá tranquilidade de mandar o seu filho para qualquer escola pública ou particular aqui no Japão. Eu creio que em alguns países de outros países da Europa talvez seja assim também. Então, eu vejo que, citando esses dois exemplos de um hindu e de um judeu, o nível de maturidade que eles têm de profissional, assim, um é médico, o outro é um matemático, ele é físico e matemático, então eles não acreditam que uma coisa possa justificar ou explicar a outra, são coisas separadas. Esse meu amigo hindu, ele costumava dizer uma coisa, que o coração dele é religioso, mas a mente dele, o cérebro, é científico, e ele consegue conviver de boa com isso. Isso que o Teco citou é muito importante, porque quando a gente vai fazer quando nós vamos fazer uma crítica à religião, o religioso tende a dizer que a nossa crítica é inválida, porque aquele erro cometido por aquele religioso não foi por causa da religiosa, não foi por causa da religiosa, mas por causa do nível cultural daquele religioso, que eles acusam de ser baixo. Aí você pega um caso de um homem-bomba que era médico, cara formado em medicina no Oriente Médio. Você vai dizer que o nível cultural dessa pessoa é baixo? Você não vai associar a religião? Vamos criar aqui um conceito de religião para o bem da conversa. O conceito é extenso, mas vamos usar aqui um exemplo. Um conceito seria o conjunto de crenças baseado em dogmas com religação ao transcendente. Vamos dizer que isso é religião, né? Qual é o perigo desse próprio conceito de religião? O que você coloca num dogma? Dogma é uma coisa inquestionável, né? Eu posso colocar dogmas que não causam mal nenhum a ninguém. Tipo, um dogma, eu existo e os meus sentidos funcionam às vezes. Esse dogma pode não causar mal nenhum a ninguém, né? Mas a religião, ela coloca dogmas como sagrado. Quando na verdade o dogma é algo perigoso. Eu vou colocar um dogma agora na minha cabeça que eu tenho que matar todo mundo que não é eu. Esse dogma não vai oferecer perigo a outra pessoa. Então há dogmas que causam perigo. A pessoa coloca um dogma na cabeça que aquele livro sagrado foi escrito por Deus. Então ela vai querer interferir na política fazendo o evangelho dela. Não, minha concepção de vida é essa, não vou querer que as mulheres abortem, porque eu não acredito que isso é certo. Ela vai colocar esse dogma, isso vai causar prejuízo no ensino, como a gente viu o caso da escola adventista. Nós tivemos problemas ano passado com a PEC 99, que fez muito, muito barulho, tem problemas na política, na sociedade. Então a crítica é que a religião ela trata o dogma como sagrado, mas o dogma ele é algo perigoso. Se você inserir uma crença ali que pode prejudicar o indivíduo, a sociedade e a política. Então o dogma é algo perigoso. Então eles não aceitam essas críticas que a gente faz à religião, que não está ligado ao nível cultural da pessoa. Como o Teco falou, essas pessoas super bem instruídas e são religiosas. Mas o próprio conceito de religião ele já causa problema. Não, então, N-Binário, assim, aí a gente entra naquela questão, né, que muitos religiosos defendem que teologia é ciência. Teologia não é ciência por quê? Porque teologia é uma verdade absoluta. Não existe discussão sobre os fatos narrados pela teologia. Existe discussão na história. Na história existe discussão. Você pode pegar qualquer tema da história, você vai ver inúmeras teorias, né? Inúmeros posicionamentos. Agora, quanto à história bíblica, não existe discussão, não existe outro posicionamento. Ciência se faz com vários posicionamentos. Tem contestação, tem negação, tem tudo isso. Agora, na teologia não existe isso. Teologia é um beabá, né? É dizer que o mundo se originou em 7 dias, Deus pegou... Eu acho que eu estou falando até besteira, não é 7 dias. É 6 dias e Deus pegou o 7º para descansar, né? Acho que... Tem teologias e teologias, né? A teologia mesmo, a pura, né? Tem teologia cristã, né?
Mas a teologia pura, ela é imparcial, na verdade. Ela estuda os livros sagrados de todas as religiões, sem colocar uma preferência de uma ou de outra, desde os deuses gregos lá até... Bom, eu não manjo muito disso daí, mas... agora, se o cara é um teólogo cristão, ele já está falando para que veio, né? Ele já está dando a dica, ele vai defender a história do cristianismo, né? Muitos tentam apelar para a veracidade histórica da Bíblia com o seguinte argumento. Historiadores alegam a alta probabilidade dos personagens bíblicos existirem. Eventos sobrenaturais aconteceram na Bíblia. Aí, olha a conclusão. Pelos personagens existirem, logo os eventos sobrenaturais aconteceram. Vocês aceitam esse raciocínio? Para mim, ele não tem ligação nenhuma. O fato de ter existido, vamos supor que tenha existido mesmo Jesus da Galileia, isso não autoriza que a história dele seja verdadeira, sobre milagres, ressurreição. Então, não tem falseabilidade ali, como disse o César. Não é falseável, não é ciência. Não dá para você falar sobre teologia cristã, porque ela nega já o conceito de teologia, de ciência. Então, por mais que se apele para a veracidade histórica, que é meio furada, só de você ver o conceito de Nicéia, como que o judaísmo nasceu do politeísmo, essas histórias todas não dá para... É por isso que o Marley estava certo, né? Defender a religião é só pela filosofia. Não existe outra via. Eu acharia muito legal se os religiosos fizessem como os intelectuais do século XVIII, XVII, lá para trás, e restringisse isso à filosofia, que é só o campo que ela pode alcançar. A metafísica, a teologia, só pode discutir nessas áreas. Não tentar transformar isso numa ciência. Fica feio, a impressão que dá é que a religião, por perder credibilidade, ela quer ganhar, quer apelar, quer mentir. Não fica legal isso. Então eu acho que esses mentirosos, eu vou usar essa palavra para essas pessoas que criam pseudociência, mentirosos, eu acho que eles estão fazendo um desserviço à sociedade e à própria religião. Estão estragando a imagem da religião e estão fazendo prejuízo real à sociedade. Eu acredito que os religiosos até deveriam unir a nossa causa contra essas pseudociências. Se eu, pelo menos, fosse religioso, eu acho que eu deveria ter essa obrigação moral. Sim, você... Desculpa. Teco? Pode falar. O N binário, ele citou o lance sobre o crime científico, né? Vamos inverter a situação. Vamos supor que essa seja uma discussão de teístas, né? De pessoas que acreditam, cristãos. Somos todos cristãos e estamos discutindo o oposto. Vocês já viram algum caso de religiosos entrarem na justiça porque alguém cometeu um crime contra a ideologia, a filosofia, a maneira de pensar deles e todas essas postas, essas besteiras aí? A grosso modo, onde que eu quero chegar? Eu, sendo ateu ou participando de uma outra religião, se eu for a público e pegar uma imagem de uma figura fictícia do catolicismo, que eles dizem que é a Nossa Senhora, e quebrar essa imagem publicamente, chutar essa imagem, ou mais ainda, se eu pegar um livro sagrado qualquer aí e botar fogo e botar um vídeo no YouTube, o que vai acontecer comigo? Provavelmente você vai ser preso. Exatamente. Então, agora que nós nos colocamos no lugar dos religiosos, agora vamos voltar para o nosso lugar. Eu concordo, é crime científico, sim, e nós deveríamos levar adiante essa ideia. Desculpa, acho que eu saí um pouquinho do tema, mas eu tô... Não, o tema é exatamente esse. Eu tô martelando aqui. Gostei do jeito que você colocou. É mais ou menos isso, na mesma medida, né? Gostei da analogia. Por que a ciência tem que ser ridicularizada desse jeito? Exatamente. Os antropólogos e os arqueólogos são palhaços, por acaso? Tem que fazer piada do trabalho desses. Ficam lá horas de escavação. Então, eu não consigo aceitar esse insulto
Eu não sou da área, mas eu não tem como alguém não gostar um pouquinho de ciência e não ficar ofendido com isso. E ainda mais com crianças, né? Exatamente. Veja você que o vídeo que o Pirula fez, o Pirula é paleontólogo, né? Então, imagina se eu também não sou cientista, mas eu me interesso muito pela ciência e, acima de tudo, eu prezo muito a verdade. A verdade tem que sim ser dita. E quando uma mentira é dita, ainda mais para criança, isso me irrita muito. Se nós ficamos indignados, pensa em todos os antropólogos e paleontólogos e arqueólogos que, sabe, estudam a ciência. Eu falei antropólogo, acho que eu cometi um erro, mas tudo bem. Mas, assim, eu vi o vídeo dele e eu senti a indignação dele por ser paleontólogo, sabe? Então, entra nesse lance do crime científico. Isso é um crime contra uma pessoa que passa a vida inteira pesquisando e estudando, cara. Simples Olha, assim. mas olha, aproveitando também aí esse gancho, eu lembrei aí, é uma pena que o Silvio não tá participando com a gente, porque o último vídeo que ele fez, eu não sei se vocês viram, que é sobre uma campanha do Itaú, que fala, vamos jogar bola, hashtag, né? E ele fala, porra, que maneira vamos jogar bola, vamos ganhar um Nobel. Né? O problema é que aqui no Brasil a ciência não tem valor. O que tem valor é futebol, sabe, esses líderes religiosos. Temos esse problema cultural. O Brasil, os brasileiros, eles são doutrinados a ter aversão à informação. Não precisa nem ser a ciência, assim. Basta ser algo cultural, que exija muita informação, que tem que pensar. Somos doutrinados a ridicularizar. E lá, otário, tá estudando. E o cara é todo explicadinho, quer falar difícil. Ele quer se parecer melhor do que eu. Quando você fala uma palavra que a pessoa desconhece, ao invés da pessoa falava, desculpa, eu não conheço essa palavra, você pode dizer para mim o que significa? O brasileiro, ele não fala isso, ele fala, olha lá, tá falando difícil, quer parecer inteligente, olha lá, todo arrogante. Então. É da cultura isso, a gente não perdeu isso. É claro que a ciência vai ser muito afetada com isso. Então eu fico triste quando alguém fala isso. Não, e o detalhe, né? O Silvio fala no vídeo dele o seguinte: nós somos pentacampeões mundiais de futebol, né? Nós temos 5 Copas do Mundo. Os argentinos têm 5 Nobels. Eles são pentacampeões de Nobel. Porra, nossa, é foda. Que foda, hein? Obrigado, viu, César, por me lembrar disso daí. Obrigado mesmo. E outra coisa. Estragar meu filme. Só. É esquisito isso tudo mesmo. É triste. Eu não vejo nada que eu poderia fazer porque eu aprendi que espalhar informação não é o suficiente para combater a ignorância. Então, realmente, eu não sei o que fazer. Eu, como a maioria aqui, já foi ex-religioso, né? O que acontece dentro dos templos, né? No meu caso, na minha religião específica, eu acho que todas são assim. Primeiro, você é doutrinado ali dentro... Desculpa. Você é doutrinado ali dentro que ciência já parte do pressuposto que é uma coisa satânica. Eu já ouvi muito isso na boca do pastor da igreja. Eles falam também que o cara que estuda muito, ele fica doido, que a sabedoria verdadeira vem de Deus, que a sabedoria do homem é fútil, é não sei o quê. Então o problema da religião já começa por aí. A ciência, ela já é desprezada dentro dos templos. Os próprios pastores já incutem ali na cabeça da criança ou dos jovens ali que ciência é tudo errado, que o que vale mesmo é a palavra de Deus. E agora eles estão querendo jogar isso para a escola e, como foi bem dito aqui, transformar a religião numa ciência, aí, querendo provar que a Bíblia ela é respaldada pela ciência, e isso é muito grave realmente. Quase todas as denominações cristãs que eu tive contato desprezava a ciência como ferramenta para se chegar à verdade e dizia que a sabedoria do homem é tolice perante Deus, logo o conhecimento bíblico vale e o da ciência não vale. Eu fico triste, é bom o Merlin lembrar isso, porque isso faz com que eu lembre um pouco do motivo dessa aversão cultural que temos à ciência, à informação, a outras disciplinas. Sim, Sidney. Continuando com o que ele falou aí a respeito da religião, eu também gostaria de falar como que
funcionava na religião que eu participava, né? Eu sempre fui católico. E lá, na igreja católica, não sei se mais alguém de vocês também foram católicos. Era da seguinte forma: parece que na igreja católica, os padres têm um cronograma para seguir durante o ano todo. Aí, quando você está seguindo aquilo, a partir do segundo ano, você já começa a perceber que aquilo lá está repetindo, e lá você não vê nada de crítica à ciência e crítica a outras religiões. Simplesmente as pessoas vão lá por tipo que fosse um grupo social mesmo, não querem saber de nada. Quando o padre está fazendo seu sermão de lá, lendo o evangelho, geralmente as pessoas estão pensando em outra coisa, estão lá porque tem amigo que vai. Então, entre todas as religiões, os católicos são realmente os mais ateus mesmo, porque eles não vão atrás de informação. Eles simplesmente acreditam pelo fato do pai acreditar e por receber aquela informação como correta durante toda a vida, sabe? Sidney, eu estava brincando, antes de entrar na conferência eu estava conversando com o André. Imagine que eu diga a seguinte afirmação para um religioso: a maioria dos brasileiros são ateus. A pessoa: que absurdo, como assim a maioria dos brasileiros são ateus? 75% são católicos? Aí, não, calma aí que eu vou explicar. É que eles são ateus não praticantes. Verdade. Essa é muito boa. Fez algum sentido? É até uma maneira do catolicismo ser maioria, né? É engraçado isso. Não, é engraçado também você ver uma pessoa falar: eu sou católico não praticante. Como que é um católico não praticante? Né? Não, deixa eu explicar pro César o que é um católico não praticante. É o seguinte, como você deve saber, eu sou um jogador de futebol profissional. Só que eu não sou praticante. Que nem eu sou advogado, só que eu não pratico advocacia, né? Impressionante. Eu pago a OAB e não pratico advocacia. Se for nesse nível de pensamento, eu sou um heterossexual não praticante, porra. Eu até ia fazer um vídeo a respeito desse tema. Não, vai ter gente que vai falar: eu sou homossexual não praticante. Eu ia falar, já falou. Eu sou um alien sexual não praticante, tá valendo também. Eu ia fazer um vídeo a respeito desse tema no meu canal, mas foi bom eu lembrar dele aqui. É o seguinte, desculpa novamente, esse pigarro aqui vai me matar ainda, essa desgraça. O que acontece no Brasil? Por que o Corinthians é a maior torcida do Brasil? Porque você vai fazer uma pesquisa... Oi? É o Flamengo, não é o Corinthians. É o Flamengo. Sabia que tinha um flamenguista na área, sabe? Mas não vai ter a mesma lógica. Acho que não é mais não, hein? Não, mas vamos... Flamenguista não. 35 milhões, não tem. O Corinthians está um pouco longe, mas pode continuar, mesmo. Vamos falar assim, as duas maiores torcidas são essas. O que acontece numa pesquisa de torcida? 90% das mulheres que você for perguntar é flamenguista ou é corintiana. Por quê? Porque elas não entendem nada de futebol, o namorado sei lá o quê, e eles acham bonito você ser da maior torcida do Brasil, no caso, das maiores, né? E é o que acontece com o catolicismo. Sei lá, eu posso jogar aí 75% dos católicos com quem eu tenho contato e converso são não praticantes. Então, acho que quando você vai fazer uma pesquisa, o cara, para ele ser católico, ele tem que ser praticante. Assim como para ele falar corintiano ou flamenguista, ele tem que saber, no mínimo, a escalação do time dele, titular e técnico. Lembrei da palavra crisma, Sidney, o batismo definitivo do católico. Sim. É crisma. Vai procurar aqui, dos católicos, quem fez crisma. Vai procurar. E dos que seguem. Eu fiz primeira comunhão e crisma. Também. Fiz. Primeira comunhão, tipo uma aulinha da Bíblia. Uma aulinha. Eu fiz quando eu tinha uns 13, 14 anos. Muito chato, aliás. Muito chato. Eu não lembro de nada, cara. Não lembro de porra nenhuma, não prestava nem atenção. Eu tava fazendo o meio obrigado mesmo, assim. Tradição, né? Ou seja, você descreveu uma tradição. Exatamente. Eu era esse católico não praticante aí, vagabundão. Eu fiz a primeira comunhão lá e nunca mais voltei, nunca mais me confessei. Só voltei em casamento e velório só. A principal coisa da crisma são as características do Espírito Santo. Eu acho que eu caí. E agora, voltou ao normal?
Voltou. o Satanás tá na outra linha. Calma aí, deixa eu chamar ele. O Satanás tá na outra linha? Satanás. Ah, credo. Caímos, Satanás. Achei que a gente ia ter participação especial aqui, ué. caímos sobre a ira de Deus e levantamos Satanás, sobre a você acha que bondade. não existe? Não, ele é um mentiroso, não existe não. E aí, pessoal? Tudo E aí? bom aí? Eu- Funcionando? Tá faltando Voltamos. alguém, não tá não? Quem que era? Era o Silvio que tava tentando entrar. O Silvio, né? Deixa eu chamar ele aqui, vamos ver. E o André? Ah, é o O André. O André Deixa também. eu ver quem tava conversando. O Silvio apareceu aí pra falar? Ah, é o André, mano. O André. Ah, ele é o André. Chamei ele O já. André tá surgindo aí. Seus hereges, Viu? Deus castigou vocês, As seus hereges. forças. Acho que eu não devia ter feito a piada do. O pastor. As forças de Eu? Satã roubaram nossa linha. Mas beleza. Seu pastor metralhadora, seu Mas sabe metralhador uma de coisa? todo mundo. Eu estava gravando aqui a conferência, gente. E a gente estava se aproximando de 1 hora de gravação. Que é geralmente o que a gente dá encerramento. É, ô Duff, Ah, então a gente pode encerrar daqui a pouco. Olha o seu gravador aí. O meu tá vermelho, eu não sei o que isso quer dizer, se tem um limite. Olha, Merlin, pelo meu conhecimento empírico, eu acho que vai explodir o seu computador, viu? Ele é gratuito, mas eu não sei se tem um limite de arquivo, já tá em 1000. aparece uma janela do lado, MP3 Skype, lá embaixo aparece Record On. Aqui eu parei de gravar porque eu liguei o fone de ouvido, aí com o fone de ouvido já era gravar. Aparece Recording Caramba, Files em vermelho. Isso, ele é ilimitado, você sabe? Não, só para de gravar quando cai, um negócio assim. Eu comecei a gravar de novo, por exemplo. Eu tô continuando, será que eu começo de novo? Faz outra gravação. Tá, peraí. Vocês gravam pelo Skype mesmo? Só gravamos pelo Skype mesmo. O Audacity deu merda aqui. mas Como qual plugin que vocês usam? MP3 Skype Recorder. Tem um outro melhor, mas às vezes ele falhava e foda. Achar um bom programa. Eu acho que o Sidney conclui que ele tá falando aí da Crisma, né? E se já quiser finalizar para não ficar muito grande, vocês que sabem aí. O que eu tava falando é o seguinte, que a Crisma é a confirmação do batismo, e lá a gente estuda, o pouco que eu lembro, né? A gente estuda as características do Espírito Santo, que são 8, eu acho. É sabedoria, entendimento, temor a Deus e mais alguns lá. No mais é só isso mesmo. A Maulinha, né? O pouco que eu lembro, né, faz muito tempo. Eu não sei, depois que eu deixei, vamos dizer assim, deixei de ser um analfabeto lógico. Quando alguém fala assim que ensina, quando parece uma criança assim que ensina crenças baseado em nada. Ah, mas a Bíblia, não sei o que, racionalidade, filosofia, baseado em nada, não tem evidência de nada. Eu fico um pouco espantado quanto que nós, seres humanos, temos a capacidade de delirar. E eu passei a mudar meu sistema de crença para racionalidade e evidência por causa disso. Mas, para as considerações finais, estamos todos aqui? Eu estou sentindo que está faltando alguém ou está normal, gente? Bom, eu estou aqui. Eu também presente. Eu também tô. Eu acho que a gente podia finalizar falando um pouco, tipo, como poderia se fazer, se criar a lei, prender, caçar licença é muito radical, o que poderia ser feito para vamos fazer o seguinte, amenizar essa... Então, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar da esquerda para a direita, cada um, 2 perguntas. O que caracteriza um crime científico na sua opinião e qual seria a punição? O que vocês acham? Eu primeiro? O Merlin, depois o André, depois o César, depois o Teco, depois o Cisne, depois eu acho que é. Bem, como eu disse, eu acho que qualquer conteúdo de religião ele tem que ser ministrado ou em aulas de religião nas escolas particulares, porque na pública eu sou totalmente contra, ou na pública, porém na área de filosofia, né? Uma discussão filosófica sobre religiões. Ou no caso cristã, se for uma particular, mas no caso da pública seria religiões. E eu acho que a prisão, acho que ela não é necessária, não. Eu acho que uma punição muito grande para um educador, que eu acho que mesmo esse cara falando dessas idiotices,
ele se considera um educador, é perder a licença e pronto. Aí eu não sei como seria feito para ele recuperar essa licença, né? Aí já seria outra discussão, mas eu acho que só perdendo a licença. Eu acho que se eu sei como ele poderia recuperar a licença. Provando que ele tá falando. Nunca. Então. Mas tudo bem. Lixeira, né? Vai ter que provar que Deus existe e que o Satanás existe. André, o que caracteriza um crime científico para você e qual seria a punição? Um crime científico, acho que seria propagar essas informações sem fundamento, né? Uma propriedade como se tivesse um fundamento. E tentar tornar isso ciência. Isso aí eu acho um atentado ao conhecimento mesmo. Mas, em contrapartida, a gente não pode esquecer também que tem a liberdade das pessoas escolher a orientação do que crer, né? Mas longe disso, que isso justifique qualquer forma de ensino religioso nas escolas ou alguma coisa assim. Se a pessoa quer ter um ensino, uma versão criacionista, que vai um templo, ou uma igreja, ou alguma instituição que venere isso daí, né? Não, a escola não poderia fazer isso. Mas no privado, né? No privado, a escola adventista escolhe, né? A pessoa escolhe o que o filho vai aprender. Aí que entra a polêmica, né? Sei lá, eu acho que proibir, sancionar, tirar licença, eu acho pesado. E dar munição para os religiosos, né? Depois falar que está sendo perseguido, como eles adoram fazer, né? Então, sei lá, eu acho que tem que deixar como está e fazer o que a gente está fazendo aqui. Mobilizar, falar do assunto e fazer vídeo falando disso, que acho que é o máximo que dá para fazer mesmo. Não se calar, né? Não se calar, não ficar calado diante dessas coisas, né? César... Acho que é só isso que dá para fazer mesmo. Eu acho que é uma boa também. Talvez funcione tudo. César, o que caracterizaria um crime científico se a lei fosse criada e qual seria a punição, na sua opinião? Olha, por ironia, agora que está no fim do podcast, o som de vocês está perfeito. Agora eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando. Mas, vamos lá. Na minha opinião, seria quando a instituição de ensino, ela ensina mentiras para os alunos, né? Os alunos que precisam ter um conhecimento, precisam ter uma graduação, né? Precisam, digamos, progredir como seres humanos, né? Porque uma criança, um adolescente é um ser humano em formação, não é uma pessoa que já tem uma opinião, tem opinião, mas o caráter, a personalidade, o conhecimento não é formado ainda. Conhecimento, eu acho até que ele nunca é formado. Por mais que você leia, por mais que você faça cursos, você nunca vai saber tudo. Mas, digamos assim, um conhecimento médio. Esse conhecimento médio, ele não é formado ainda. Então, quando você atribui uma mentira ao meio desse conhecimento que essa criança vai adquirir, que esse adolescente vai adquirir, eu acho que isso daí é um crime. Você está prejudicando a vida de uma pessoa que poderia passar num concurso, poderia passar num vestibular, poderia ser admitido num emprego e, de repente, ela é submetida a um teste e não sabe responder a questão. Eu penso assim. Agora, a forma de punição, ao meu ver, é o bolso, né? A velha punição da multa. Mete uma multa aí, que aí acaba a alegria. Multa para a instituição e suspensão para o profissional que insistir nesse erro. Coloca aí uns 300 mil reais para a instituição de ensino. Com certeza. É o faturamento aí de uns 4 meses, se bobear. Teco, o que caracteriza... Que mico. O que... A língua aqui enrolou. O que caracterizaria um crime científico e qual seria a punição, na sua opinião? Olha, eu penso o seguinte, o que caracteriza um crime científico é alguma área fora da ciência, tentar explicar com mentiras o que a ciência levou anos, séculos para desenvolver, para chegar onde chegou. Isso é um crime científico. Então, tudo que não faz parte da ciência e tenta explicar a ciência,
e leva isso como verdade, eu acho isso um crime. E a punição, no caso, vamos tomar como exemplo essa escola, esse colégio adventista, eu acho que deveria ter, assim, a princípio uma advertência, não ser tão radical assim, ter uma advertência, mas na rescisão os caras serem multados mesmo, assim, doer no bolso, é aquele negócio, eles são... pegar onde dói neles, porque essa é a mais pura verdade. Não dá pra você pôr na cadeia um profissional desse daí. A melhor coisa é multar a instituição. É isso que eu tenho pra dizer. No caso, multaria a instituição e não o profissional, né? Porque o que acontece? Aí já abre um leque para outra questão. Eu tenho muitos amigos que são professores, né? E num dos chats da tropa teve uma professora que ela disse que ela é condicionada à grade curricular da escola. No caso, ela dá aula em escola particular. Ou seja, muitas vezes é complicado. Eu acho que Entendo. levar isso pro lado do profissional em si fica meio complicado. Agora, em relação à instituição, ela implementar esse tipo de grade curricular mentirosa, como fizeram ali, a instituição sim deve ser multada em 300 mil é pouco. Vai, bota uns 2 milhões aí pra ferrar com os caras mesmo. Os caras têm dinheiro pra porra, arranca dinheiro deles. Sidney, o que caracteriza um crime científico e quais seriam as punições? No começo eu falei a respeito disso, né? Que seria o cara dizer aquilo que não é comprovado pela ciência, né? Mas eu estou pensando melhor aqui, embasado no que o Daniel Fraga fala, né? Que nossa sociedade já está cheia de crime. Eu acho que a gente tem que fazer que nem o André falou. Quando o cara postar um vídeo assim, nós temos que vir em montes, uma galera que tem um conhecimento diferente e mostrar que esse cara está errado, que nem o Pirula fez. A gente tem que chegar, por exemplo, nós 5 aqui, fazendo vídeo e ajudando a difundir a informação que é correta. Aí dessa forma, a gente vai estar ajudando mais pessoas a ter um conhecimento diferente. E quando acontece um erro assim na escola, isso gera uma discussão que a gente está gerando agora e vai acrescentar para todo mundo. Então, eu acho que proibir não é a solução, que nem o Daniel Fraga, pensa, velho. Eu acho que a gente tem que conscientizar da importância de difundir o conhecimento em função daquilo que está errado. Quando acontece um ato errado, eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas nosso ponto de vista e mostrar que elas têm que ir atrás dos argumentos, das comprovações e assim por diante. Então, eu acho que não deveria ter crime por isso, não, cara. Eu acho que eu fui o único tirano que sugeri que o cara fosse preso, né? Mas eu acho que tem casos à parte, por exemplo. No caso, se aquele ensino, por exemplo, do osso de galinha fizesse parte da grade da programação da escola, como o Teco falou, a escola deveria ser punida porque o professor estaria seguindo ordens. Se aquela mentira partiu do professor, eu acho que deveria haver alguma punição pro professor, sei lá, perder a licença. Talvez ser preso, talvez eu tivesse com muito ódio quando eu propus isso. Mas dá ódio quando você vê crianças que não podem se proteger disso. Aí a pessoa fica tomada pela raiva mesmo, mas não dá para aceitar esse tipo de coisa. O Sidney e o André falou sobre nós escracharmos essas pessoas no YouTube, na internet. E isso me lembrou alguma frase. Eu não sei direito a frase, não sei de onde surgiu, mas era algo assim como: quando há olhos o suficiente, o bem irá vencer. Alguma coisa assim. Não sei como era exatamente a frase, nem como quem disse ela, não lembro. Mas eu não sei, eu ainda fico meio assustado que em pleno 2012 as pessoas acreditam em cobras falantes, em Tamanduá, bandeira do Brasil nadando até a Arca de Noé. Isso e gente que morou dentro de peixe também. Eu acho até que 3 dias. Assim, a ideia não é nem legal esculachar ou ridicularizar. Eu acho que a ideia é dar um teor sério mesmo pra coisa. Não, porque sério. Se esculachar, aí cria aquela espiral do ódio, né? Não, tá esculachando, não vai nem ouvir o que tá falando, né? Não, é verdade, André, mas tem que ser tão sério mesmo, tão mas incisivo.
Isso que eu estou falando, não é nem em tom de ridicularizou. Isso que eu estou falando é extremamente sério e triste. Assim, por mais absurdo que seja, eu não consigo achar engraçado isso. Eu acho triste, entendeu? Eu acho humor. Não entendi. Fazendo humor, né? Fazer humor também é um ótimo jeito de eu acho que tem como dar mensagem ilustrar, né, isso daí. de fazendo humor, mas alguns levam mais pro lado ofensivo, dependendo do humor que for feito, né? Mas Aí fica difícil separar, né? é uma ideia que eu tive há muito tempo, acho que agora eu posso compartilhar com vocês. O que vocês achariam de aula de lógica no ensino fundamental? Opa, é interessante. Já pensaram nisso? Coloque assim. Aula de lógica. Não entendi a pergunta. No Desculpa a ensino minha ignorância. fundamental, o que vocês achariam se isso fosse real? É uma utopia minha, mas eu gostaria que existisse. Aula de lógica no ensino fundamental. Porque, tudo bem o aluno ele tem uma crença que é ilógica, mas ele não trazer isso para o mundo real. No caso, isolar os prejuízos que a religião poderia causar. Talvez filosofia atenda melhor do que a lógica. Muito pesado ainda. Mas começar com a lógica básica. Mas a lógica para crianças se tem através também do lúdico, né? Há jogos aí de, por exemplo, levar para a sala de aula laptops e as crianças jogarem esses jogos lógicos. Mas a partir da 5ª série, você já poderia ensinar a criança conceitos de falácia, raciocínios errados, silogismo. Mas aí o N binário, aí vai cair num grande problema que nem sempre os pais dessa criança vão concordar com a lógica que é ensinada. Isso é um dilema. Eu falo isso porque eu sou pai, né? Então é muito complicado esse tipo de coisa. E baseado na experiência que eu tive com meu filho estudando aqui no Japão, essa parte aí é bem complicada mesmo. Não que eu seja contra, né? Mas acho que é uma ideia válida e poderia ser elaborada de uma forma que beneficiasse a todos, né? Jogar pro segundo grau, né? Eu acho que no segundo grau ficaria bem cabido. Mas segundo grau, a segundo grau já teve muito tempo para a criança ter raciocínios errados. Não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas eu acho que pelo menos os adolescentes aí do ensino médio deveriam ter aulas de direito, né? Pelo menos o básico, né? Para saber qual é o direito que a pessoa tem, os deveres. Pelo menos Constituição Federal, né? No mínimo. Exato, Merlin. Eu penso que seria muito importante, porque tem gente que nem sabe o que é Constituição. Tem gente que nem tem ideia do que é isso. Um problema aí que eu vi na visão do N-binário, apesar de ser excelente essas aulas de lógica, é que o problema que a gente tem na escola pública no Brasil é que não ensina matemática e português direito. Então você enfiar mais a lógica, que é... Tudo bem, se você passar só conceitos de falácias, etc., eu acho que até é light, mas se você entrar mesmo no início a lógica, eu acho que é complicado. Não, pode ensinar a lógica informal, aquele conceito de falácias, premissas, argumentações. Nossa, o problema são os alunos. Os alunos das escolas públicas. Tem cara que está saindo no segundo grau sem saber português e matemática. O complicado é isso aí. Tá muito complicado. Ensino aqui no Brasil é o fim. Por enquanto é uma utopia minha, né? Mas tomara que eu veja. Sim, mas é uma boa ideia. Eu acho que se os alunos tivessem capacidade, não por capacidade própria, mas a instituição que forma eles, forma um aluno muito inferior do que deveria, eu acho que jogar mais uma matéria, eu acho que quanto menos matéria, melhor. Eu acho que o Brasil tem que pôr português, matemática, história e geografia no básico, porque eles não estão dando conta de... O povo está saindo analfabeto, isso aí tá... Bom, eu penso que muitos de vocês aí passaram por aquela matéria, né? Educação moral e cívica. Educação moral e cívica. Eu não peguei, porque eu tenho 27 anos, então quando eu... mas tá quase lá, né? Quase.
Assim, quando eu comecei a estudar já tinha saído, então eu não peguei por um Mas triz. educação Mas eu moral tinha um e livro, cívica eu tinha um livro era da uma minha mãe. extensão de linguiça, isso, e uma saudação ao regime Ao militar, militar, na verdade, né? Que é verdade. mostravam lá os generais como heróis, aquela... Eu acho que minha avó tem um lenda. livro desse. Na casa dos meus avós tinha uns livrinhos Mas é lá porque- que mostravam lá o Castelo Branco. É porque minha Fala avó, bastante. minha avó guardava os livros da minha mãe, então ela tem um negócio desse. Tá trolando, mas beleza. Não tô trolando não. Alô? Esse livro existe mesmo. Sério? Não, tá trolando porque eu sou velho e Alô? eu estudei isso daí, tá ligado? Tudo bem, gente. Eu Vamos estudei encerrar. em plena ditadura isso. Passou um pouquinho aqui o podcast, mas foi gostoso conversar, né? Legal. Então, um abraço a todos aí, todo mundo vai se despedindo de quem tá ouvindo o vídeo. Valeu, gente. Ah, sim, Merlin, como é que faz pra chegar no seu canal? Agora reativaram o meu canal antigo, né? Essa palhaçada do YouTube Brasil. Então, tem o Merlin das Trevas tudo junto, né? E tem o Diablo Angel separado. Aí, quem puder, se inscreva nos dois, porque logo vai bloquear meu canal de novo. André, como é que faz pra chegar no seu canal? No meu canal é só ir ao governo federal tudo junto, mas o governo não é federal, não, é de federal mesmo. Né? Governo É um O ali, hein? Eu não quero infringir as leis aqui. Não. César Seta Neves. Olha, estou muito contente por participar desse podcast. É o segundo podcast que eu participo hoje. Participei com o Teco lá do TropaCast, sabe? Muito legal também. E o meu canal é o Seta Neves, né? C-E-T-A Neves. E eu tenho também o Amendoim no Cinema, que é tudo junto também. Amendoim no Cinema, que é um vlog sobre cinema, né? Pra quem gosta, vai lá. Esse eu não conheço, vou ver se eu me inscrevo depois. Esse eu Legal. não sabia que tinha esse canal, não. Teco Ateu. Bom, meu canal é Chefe Teco, com F mudo, de chefe de cozinha. E se você não achar, digite no YouTube Teco Ateu, vai aparecer um velhinho careca cheio de tatuagem ali. Sou eu. E achei maravilhoso participar desse podcast com pessoas que eu acompanho e admiro muito. Legal. Sidney, como é que faz pra chegar no seu canal? Meu canal é Sidney Teodoro, com a H no final. Agora o meu canal pra entrar é meio estranho, tem que escrever N, binário, tudo junto. Eu acredito que quem fizer o upload do vídeo vai colocar o link de todo mundo, mas é bom falar assim mesmo no podcast. Boa noite aí, galera. Vamos dando boa noite. Valeu, gente. Então, Opa, valeu. boa noite. Obrigadão aí. Boa Sou fã noite, de foi um todos prazer. vocês aí. Valeu, pessoal.